Eu lhe peço que tenha sua Bíblia aberta, pois nós estamos numa série de pregações que planejamos ser a de 2019, talvez o ano inteiro, neste precioso e maravilhoso livro dos Atos dos Apóstolos. No dia 6 de janeiro deste ano, nós começamos o estudo deste livro, desde o seu capítulo 1, verso 1, e estamos agora no capítulo 2, verso 22. O título da nossa mensagem nesta manhã é A Fé Vem pelo Ouvir. Pois que naquela manhã de Pentecostes aconteceu algo de impressionante, mas que estabeleceu um padrão para as igrejas de Deus, desde aquele dia, quase 2000 anos atrás, até hoje, aqui e em todas as igrejas, se você me permite usar essa expressão, em todas as igrejas dignas deste nome, de igreja, foi pregado o primeiro sermão da história da igreja cristã, pelo apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. E Pedro estabeleceu um padrão que é seguido. Foi seguido nos dias dos apóstolos, foi seguido pelo apóstolo Paulo, a quem nós vemos no livro dos Atos, pregando sermões inúmeras vezes. Seguido pela história da igreja. E se você é curioso pela história da igreja, observará que os períodos áureos, os períodos mais elevados da história da igreja, foram os períodos áureos do púlpito. Quando o Espírito Santo desceu, não aconteceu uma apresentação musical, nem foi composto um coral ou uma orquestra, não houve um teatro, não houve a ceia do Senhor. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, houve um sermão, uma pregação da palavra de Deus. Nesta manhã, meus irmãos e irmãs queridos, nós vamos ver que a pregação da palavra é o meio escolhido de Deus para que a vida possa chegar às almas mortas em delitos e pecados. E é pelo púlpito que Deus coloca luz, irradia luz do céu sobre almas que estão em trevas. O veículo de Deus para a criação espiritual do seu povo, a igreja, é a pregação. O veículo de Deus para a edificação da sua fé é a pregação. O instrumento de Deus para a santificação da sua vida é a pregação. Quando Deus criou o universo, voltando em nossa memória a Gênesis capítulo 1, Deus o fez pela sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim que nós memorizamos? Gênesis capítulo 1. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, o que aconteceu? Disse Deus: haja luz, e houve luz. A criação do universo material, das coisas palpáveis e tangíveis, foi pela palavra de Deus. A criação da igreja, a criação espiritual, não material da igreja, do povo de Deus, é pela palavra de Deus. A santificação é pela palavra de Deus. A oração de Jesus, no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João, foi: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A edificação da fé de um crente e de uma irmã em Cristo acontece pela palavra de Deus. O instrumento de Deus, até hoje e até Cristo voltar, será a pregação da palavra. Por isso Pedro estabeleceu
um glorioso padrão usado pelo Espírito Santo. Eu sei, e nesta mensagem falarei disso um pouco, que nos dias de hoje a pregação da palavra é considerada absolutamente, ou por alguns, se não absolutamente, predominantemente irrelevante. Até alguns dos mestres deste assunto dizem que pregar por muito tempo é uma bobagem, porque a atenção das pessoas se limita a poucos minutos e elas logo dispersam depois que o pregador tomou o púlpito, e talvez esta seja a sua experiência de vida. Uma pesquisa recente apontou que a pregação na maioria das igrejas do mundo inteiro leva em média 24 minutos. Sendo que existe uma lógica maligna na mente de algumas pessoas de que quanto mais curta for a pregação, melhor. Não que a pregação precise ser longa somente por ser longa, mas sem dúvida os assuntos que Deus decide que sejam tratados no púlpito são assuntos que produzem vida, fé e luz na mente e no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu tenho dito que a pregação é alvo da crítica do nosso tempo, e é. Alguns dizem que talvez se a gente implementasse recursos midiáticos, muito uso de vídeo e de música, e talvez você já tenha visto alguma igreja evangélica em que o pregador faz questão, enquanto ocupa o púlpito, que alguém fique tocando música enquanto ele prega. O alvo disso são sentimentos. Mas tenho dito aos irmãos que somente aquilo que nós entendemos é o que edifica a nossa fé. Não o que sentimos, mas o que entendemos. E há quem tenha substituído por completo a pregação por qualquer outra forma. Vamos investir o tempo, os recursos em música. Todo mundo gosta de música. E a pregação faça-se dela um rodapé no final do culto, com alguns chavões, com algumas frases de efeito bombásticas, produzindo em nós alguns arrepios e lágrimas, e nós iremos satisfeitos para casa, mas não edificados, não santificados. No livro que a classe nova vai estudar na escola dominical, este livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, o pastor Mark David dedica o primeiro capítulo, e eu não quero antecipar as lições que começam no domingo que vem, mas dedica o primeiro capítulo. A primeira e principal marca da saúde de uma igreja é o valor que se dá à pregação da palavra. Então ele começa esse capítulo dizendo que subiu ao púlpito da sua igreja um dia e fez a seguinte pergunta aos irmãos: como estão as coisas? Tudo bem com você? Você dormiu bem à noite? Você teve dificuldade para estacionar seu carro aqui nas imediações da igreja? Bom que muitos aqui vêm a pé, não tem esse problema, né? Quando você chegou na igreja, alguém lhe deu boas-vindas? Você achou o lugar asseado, limpinho, arrumadinho? O nome da igreja, Igreja Batista Bela Vista, influenciou a sua decisão de entrar ou não? E quando as pessoas se mostraram amáveis e dispostas, e quando você entrou, as pessoas se mostraram amáveis e dispostas a cumprimentá-lo? Ele perguntou: o que você achou do aspecto da igreja? Porque uns preferem uma arquitetura de um estilo e outros de outra. E os assentos são confortáveis? A temperatura está agradável no ambiente do culto? Ele fez várias perguntas. Você gostou do boletim que recebeu? Dos sanitários que estão à disposição aqui perto do templo? Da água para tomar, da temperatura que a água está? Ele fez essas perguntas no desejo de que os irmãos percebessem de que muitas vezes nós atentamos a coisas secundárias em vez das primárias. E escolhemos uma igreja porque ela canta hinos ou cânticos, e porque lá se bate palma ou não, em vez de
atentar verdadeiramente ao valor que a palavra de Deus tem naquele grupo que se reúne. Se a palavra de Deus é usada apenas como um adorno do culto, e a pregação, se ela trata apenas de assuntos políticos, psicológicos, ou dos filmes e dos livros e das revistas, com a Bíblia apenas como pano de fundo e justificativa, ou se a pregação é dirigida pela palavra de Deus. Verdadeiramente, nada que não seja dirigido pela palavra de Deus é pregação. Só é pregação aquela que é dirigida por um texto da Escritura e que proclama as verdades desse texto às pessoas que ouvem. E para nossa grande impressão nesta manhã, foi isto que aconteceu no dia de Pentecostes. Eu gostaria que você tivesse a Bíblia aberta, porque nós vamos entender e atentar para esses detalhes que fazem da pregação uma pregação. Pois a pregação é diferente de uma palestra, é diferente de uma aula, é diferente da escola bíblica dominical, ela é diferente de toda outra coisa no mundo, pois é algo único e concebido pela mente de Deus. Verso 14, que nós falamos domingo passado. Pedro, porém, se pôs em pé. Esse colocar-se em pé tem sentido para nós, porque o mestre judaico ensinava sentado. Nosso Senhor Jesus é mostrado muitas vezes ensinando sentado, e isso tem um profundo sentido na forma como aquilo que está acontecendo é visto. O sentado dá a ideia de igualdade, o sentado dá a ideia de proximidade, de discussão, de compartilhamento de todos para aquilo que está sendo produzido. Eu digo aos irmãos que a pregação é uma das coisas mais desiguais que existem, e é por isso que o púlpito é elevado. E se você visitar uma igreja antiga da Europa ou dos Estados Unidos, você verá que o púlpito tem uma escada para subir até ele, fica a uns 2 metros de altura. Não é para elevar o pregador. O pregador é igual a você, mas para elevar a pregação. A pregação não é participativa. O pregador não fica perguntando às pessoas: o que você acha disso? O que você pensa daquilo? A pregação é discursiva, porque o pregador está no púlpito para dizer os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. E a sua posição não é sua própria. E talvez para o pregador justificar isso seja difícil, mas é preciso ressaltar: Pedro se colocou em pé, porque ele não estava sentado para conversar com seus ouvintes. Ele se colocou em pé porque o que ia fazer era declarar aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sente. Isto é a pregação. Pondo-se em pé com os 11, Pedro levantou a sua voz. A pregação precisa ser entendida, o ritual não. Talvez alguns aqui se lembrem do tempo, já um pouco distante, em que a igreja romana celebrava os seus rituais, o celebrante falando uma língua que ninguém entendia, o latim, de costas para as pessoas. O rito não precisa ser entendido. O ritual, a repetição de uma cerimônia é para ser apenas vista. E se causa ou não impressão, se as pessoas se emocionam ou dormem, diferença não faz. Mas a pregação é Deus falando com a sua mente, para a sua compreensão da vontade de Deus e da verdade do céu. Por isso Pedro levantou a sua voz. Hoje nós temos recursos que fazem com que eu não precise, embora às vezes eu levante a voz um pouco, eu não preciso levantá-la. Mas o princípio é válido não somente quanto à acústica do ambiente, mas quanto à comunicação clara do Evangelho. Talvez você já tenha vivido a experiência que eu vivi algumas vezes,
de me sentar no banco de uma igreja e ouvir uma pregação e levantar sem ter entendido patavinas. E aqui a palavra patavinas talvez não seja muito conhecida. Não entendi nada do que foi pregado, pois o pregador falou do tempo, falou da vida, citou umas músicas assim avulsas, mas no fim do dia, no fim das contas, o que ele disse? Nada. A pregação deve ser clara, objetiva. Ninguém que ouviu Pedro desentendeu o que Pedro falou. Pode não ter concordado, pode não ter gostado, pode não ter crido, mas entendeu. Como alguns dizem, o pregador, dizia o Dr. Criswell, aliás, de Dallas, deve pregar com tanta veemência, com tanta paixão, com tanta sinceridade, com tanto fervor a sua mensagem, que alguém pode sair do culto e não crer naquilo que o pregador pregou, mas deve sair com a profunda certeza: eu posso até não crer, mas esse pregador crê. Pois o papel da pregação é exatamente este: comunicar a fé de forma clara, compreensível também, de maneira que todos consigam alcançar aquilo que Deus diz. Nós ouvimos, vez por outra, algumas pessoas criticarem e dizer que o importante da pregação é que ela seja relevante. E essa palavra relevante é uma faca de muitos gumes, porque sob pretexto de relevância, o pastor, o pregador, sobe o púlpito não para pregar a Bíblia, mas para falar sobre os acontecimentos do dia, sobre a política, sobre os problemas da cidade. E talvez você já tenha entrado numa igreja assim, em que a pregação parecia as manchetes do Jornal Nacional. Não, a pregação tem tema. O tema dela é a Bíblia. A pregação é dirigida pela Bíblia. De fato, pregando a Bíblia, nós vamos encontrar com vários dos assuntos que permeiam o nosso dia a dia, mas o assunto do púlpito é a Bíblia. Ele não é tribuna, ele não é palanque, é púlpito, designado na Bíblia somente para a pregação da palavra de Deus. Veja o que Pedro fez. Ele se colocou em pé, ele levantou a voz, e então Pedro estabeleceu um padrão que este pastor segue e todos os pregadores da história têm seguido, porque ele leu um texto bíblico, capítulo 2, verso 16. Isto foi a introdução do sermão, é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele lê Joel 3, de 28 a 30. O pastor sobe ao púlpito e antes de pregar lê um texto, porque Pedro subiu ao púlpito, abriu um texto e leu. É um modelo. A pregação de Pedro é um modelo para o pregador do que ele deve fazer, mas para a igreja, do que a igreja precisa, do que a igreja deve esperar e do que a igreja deve buscar. Que a Bíblia seja aberta e a sua mensagem seja pregada. Depois de ler o texto, Pedro pregou. E a pregação de Pedro é o modelo de toda a pregação. Verso número 22. Homens israelitas. Vou parar aqui já. Homens israelitas. A quem Pedro estava pregando? Pedro estava pregando aos mesmos culpados de ter exigido a morte do Senhor Jesus na cruz. Entretanto, a pregação de Pedro não é de condenação. Pedro diz no final: arrependei-vos, homens israelitas, sejam batizados em remissão de pecados, homens israelitas, e recebereis o dom do Espírito Santo, homens israelitas que mataram o Filho de Deus na cruz. Porque a promessa
vos diz respeito a vós, verso 39, a vossos filhos, irmão e irmã. A pregação é uma apresentação da graça de Deus a quem está ouvindo. As pessoas a quem Pedro pregou eram a audiência mais inóspita de todas, pois quando eu subo ao púlpito, se talvez, e de vez em quando acontece, a gente se sente meio inseguro, meio ansioso, no meu coração pesa o conforto de que eu estou pregando aos irmãos amados e queridos, uma família em Jesus, pessoas convertidas, ou em sua maioria convertidas, cujo desejo do seu coração é receber a palavra de Deus. Mas Pedro subiu para falar, se colocou em pé e levantou a voz para falar ao ouvido daqueles mesmos que tinham exigido a morte de Cristo na cruz. Não era muito convidativo. A pregação é uma apresentação da graça de Deus. A pregação apresenta a culpa de cada um de nós. Volta ao verso 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, como está aí na sua Bíblia? Está escrito Nazareno. Nós sabemos que o uso Lucas faz da palavra Nazareno nos seus escritos, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro dos Atos dos Apóstolos. A palavra Nazareno tem uma conotação de desdém para com Cristo. Jesus Nazareno quer dizer o seguinte: ele faz de fato uma série de milagres, e ele tem um linguajar diferente, ele tem a capacidade de confrontar as pessoas de autoridade, ele faz alguns sinais impressionantes, mas o que ele é? Um nazareno, um pobre, um esquecido, um carpinteiro, lá daquela vilinha que não faz diferença nenhuma. Então Pedro mostra para nós o que é a pregação. A pregação, ela vai confrontar ideias erradas a respeito de Cristo, hoje e em todo o tempo. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. Hoje, no tempo que a gente vive, 2019, não chamam Jesus de Nazareno, mas chamam Jesus de coisas mais ofensivas. Dizem que Jesus não é Deus. Dizem que Jesus nunca ensinou aquilo que ensinou. Dizem que os evangelhos são forjados. Dizem também que Jesus não morreu na cruz. Ou dizem que morreu e não ressuscitou. Os inimigos da fé não precisam ser coerentes entre si. O que eles falam se contradiz, mas continua em pé, como barreira contra a palavra de Deus. A pregação da palavra, ela há de confrontar todas essas oposições, há de combater ideias falsas. Vocês chamam, ele diz, Jesus de Nazareno, mas Deus o aprovou com sinais, maravilhas, prodígios que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, porque a pregação é uma apresentação clara da culpa que está sobre cada um de nós humanos. Você, meu irmão e minha irmã, se um dia ouvir a pregação e sentir que a pregação foi um pouco pesada com você, não foi com você. É da natureza da pregação, é da natureza do Evangelho mostrar para nós o nosso estado de culpa, de necessidade de salvação, de necessidade de perdão, de necessidade de intervenção de Deus. E se você senta no banco de uma igreja, como eu fiz essa semana, embora não tenha ido sentar no banco da igreja, mas essa semana, por causa desta pregação, eu ouvi um número enorme de pregações, de diferentes denominações, do Brasil e de fora do Brasil. E de fato, os irmãos sabem que eu sempre escuto pregações quase todo dia, mas essa semana eu ouvi mais de 20, procurando ilustração de pregação, para falar a verdade. Mas eu me deparei com algumas pregações, ao final das quais eu percebi que se eu não fosse crente, eu ouviria aquela pregação com o mesmo sentimento. Se eu fosse judeu, eu não me ofenderia. Se eu fosse muçulmano, eu não veria problema nenhum. Se eu fosse espírita, menos ainda. Qual é o problema desta pregação?
pregação, é porque ela não apresentou com clareza o estado de culpa que nós estamos aos olhos de Deus. E se não reconhecemos culpa, não precisamos de salvação. Se você ouve uma pregação que fala com muita clareza sobre temas inofensivos, que fala sobre paz e conforto e esperança e amor e alegria, mas que não fala da morte de Cristo na cruz, que não fala da necessidade de nos arrependermos, que não fala do juízo vindouro de Deus e da justiça infalível de Deus, parabéns, você ouviu um discurso, mas não uma pregação. O que separa o falso profeta do verdadeiro profeta, como conversamos quarta-feira passada, é que o falso profeta adora pregar sobre temas positivos, mas nunca fala sobre o juízo de Deus, nunca fala sobre a ira de Deus, nunca fala sobre a necessidade de arrependimento e de conversão. E é isso que faz dele um falso profeta. Diante daquela plateia, se eu vou usar essa expressão, daquele grupo que o ouvia, tão hostil, Pedro se revestiu de coragem e de fé, e Deus lhe deu unção e poder no Espírito para dizer o seguinte àquela multidão: vós prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos a Jesus, o Filho de Deus, aprovado por Deus. Talvez alguém em 2019 ouça a pregação e diga: tá bem, pastor, mas eu não tenho nada a ver com esse assunto. Quem matou Jesus foram os judeus ou os romanos. Mas percebemos que a graça da pregação é que ela revela que a morte de Cristo na cruz não foi somente por causa daqueles, mas por causa também de nós, e da culpa também nossa, e da necessidade também nossa de nos arrependermos. A pregação é uma apresentação da graça de Deus, é uma apresentação da culpa humana. E verso 24: ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. É uma apresentação da graça de Deus, é uma apresentação da culpa dos homens, mas é também uma apresentação de Jesus Cristo, de sua obra, de sua singularidade, de sua divindade, de sua supremacia, de sua soberania, de sua eternidade, do seu amor. Deus ressuscitou a Jesus, desfazendo as dores da morte, foi o que ele disse. Ele também falou: Deus ressuscitou a Jesus, do que nós somos testemunhas. Verso 36, ele diz que Jesus foi exaltado pela destra de Deus. Verso 35, ele diz que Jesus voltará, pois o Senhor, o Pai, disse ao Senhor, o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, por solapados debaixo dos pés. Ao ouvir uma pregação, talvez para te ajudar a se concentrar, conte quantas vezes o pregador fala de Jesus. Eu disse aos irmãos que eu ouvi mas que eu ouvi um bom número de pregações esta semana. Uma delas me entristeceu bastante, porque eu decidi contar quantas vezes o pregador falou o nome de Jesus. E ele disse o nome de Jesus uma vez. No final da mensagem, quando orou, e disse assim: em nome de Jesus, amém. Qual é o assunto que a pregação tem para tratar? Jesus. O que ele fez por nós, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua exaltação, a sua segunda vinda. E isto é o instrumento de Deus para atizar, para avivar, para fortalecer a fé dentro de nós.
Isto é um instrumento de Deus para comunicar a graça do céu ao nosso coração. É por isso que os antigos cristãos eram acusados de serem lunáticos, porque se reuniam o domingo, o dia inteiro. Eu estou citando um documento romano. Aqueles cristãos se reúnem o dia inteiro no domingo para cantarem louvores a um certo Jesus que morreu na cruz, mas dizem eles, ressuscitou. Esta acusação foi escrita por volta do ano 70 da nossa fé. Foram acusados os crentes de passarem o domingo inteiro juntos, cantando louvores a um certo Jesus que morreu na cruz, mas dizem eles, ressuscitou. Essa acusação pode com muita facilidade ser aplicada a nós, ou deveria ser. E nós, diante desta acusação, não deveríamos ter outra resposta senão culpado. A pregação apresenta a graça de Deus, a culpa dos homens, a obra de Cristo. E eu digo novamente que a pregação, conforme concebida na mente de Deus, é a pregação não de um tema, nem de um assunto interessante, nem dos acontecimentos do dia, mas da palavra. Pedro começou o seu sermão citando Joel, como eu disse, capítulo 3. Depois, de verso 25 a 28, ele cita o Salmo 16. No verso 34, ele cita o Salmo 68, verso 18. E no 34 e 35, ele cita o Salmo de número 110. Você, meu irmão e minha irmã, quando ouve uma pregação, deve procurar compreender com todo o seu coração e mente a palavra que está posta diante de você. Eu conheço a história de um pastor querido, lá dos Estados Unidos, que começou na igreja que foi pastorear no interior do Texas, a pregar sermões mais ou menos desse tipo que o pastor tem trazido aqui na igreja, o estudo de um livro da palavra de Deus, do começo até o fim. Então, um dos diáconos foi procurar o pastor e chegou para ele e falou assim: olha, pastor, eu não estou gostando desse tipo de pregação que o senhor prega, não. Ele disse: por quê? Ele falou assim: esse tipo de pregação, pastor, cansa a minha cabeça. Quando eu venho à igreja, eu não quero ter que pensar, não. Foi a palavra que ele usou. Quando eu venho à igreja, eu não quero ter que pensar. Quero sentar e ouvir, e levantar e ir embora. Mas a pregação é justamente para que você pense. Primeiro de tudo, a tarefa de Pedro, que é a minha tarefa, e que é a tarefa de todo homem de Deus que ocupa esta posição, é tomar um texto e explicá-lo, de maneira que você que está ouvindo, qualquer um que esteja ouvindo, entenda o que o texto diz. E depois de explicar, aplicar. Você explica o que o texto diz e aplica o que o texto diz à vida das pessoas. É apresentar um pensamento dirigido pela Bíblia para chegar à mente de quem está ouvindo. Eu digo novamente que o alvo é a mente, a compreensão e o entendimento. Digo de novo, me repito aqui novamente: somente aquilo que você entende edifica a sua fé. A conversão acontece quando alguém entende que precisa da salvação em Cristo Jesus. A santificação acontece quando alguém entende que precisa abandonar certo pecado, comportamento, ou hábito, ou característica de si, para que possa ser transformado por Deus. A edificação da fé acontece quando a pessoa entende a verdade bíblica e a forma como ela se relaciona com o seu viver diário e com o seu papel e com aquilo que Deus age e faz na sua vida. A pregação, vou dizer de novo, é uma apresentação da graça, da culpa humana, da obra de Jesus, da palavra de Deus
E número 5, apresentam um chamado a que as pessoas que ouvem tomem uma posição. Verso 37. Ouvindo eles isto, o que diz a Bíblia que aconteceu? Compungiram-se em seu coração. A palavra grega catanisso é um ferro comprido, uma lança, atravessando o coração da pessoa. Isto somente Deus pode fazer. Isto é algo operado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Por isso eu digo novamente, e por isso o título desta mensagem é A Fé vem pelo ouvir, porque o instrumento de Deus, a pregação de Pedro, chegou pelo Espírito Santo ao coração das pessoas que ouviam, compungiram-se em seu coração, sentiram genuíno arrependimento dos seus pecados, verdadeiramente o desejo de crer em Cristo e de alcançar a salvação no Senhor, compungiram-se em seu coração. O alvo é a mente, mas o coração é onde Deus trabalha. Compungiram-se em seu coração, porque antes disso ele tinha dito, verso 36, saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É apresentado, minha gente, o chamado a tomar uma decisão. A pregação não é separada do apelo. O final da pregação é o apelo. A lógica da pregação é o apelo. Pois que se ela é apresentada com clareza e você entende o que Deus está falando com você, você entende que você precisa responder ao que Deus está falando com você. Que é necessário responder com uma vida a este chamado. Que é necessário, por isso eles perguntaram a Pedro, que faremos, homens e irmãos? Eles entenderam, Deus tocou o seu coração e eles entenderam que tinham de se posicionar diante da palavra que tinham ouvido. Verso 38, Pedro lhes disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há uma conclusão. Pedro apresenta uma grande verdade a respeito de Jesus. Coloca aqueles que estão ouvindo diante dela. Por isso que quando aprendemos a ouvir a pregação, nós aprendemos que tudo que é dito conosco e para nós, não para o outro. E as pessoas precisam responder àquilo. Deus trabalhou no seu coração e elas perguntam, o que faremos? Então ele apresenta de forma ainda mais clara, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em remissão, em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E é isso que eu tenho dito aos irmãos. Se a pregação fosse para a gente sentar e rir, seria muito divertido. E existem alguns pregadores do tempo de hoje, cujo ministério consiste em fazer os outros dar boas risadas sentados no banco onde estão. Porque ele faz imitação, faz teatro, conta piada, todo mundo ri. Mas não é pela risada e nem pelo humor que a fé é edificada, que os pecados são confrontados e que as pessoas chegam a compreender que precisam converter-se, precisam entregar-se a Jesus. A pregação genuína, clara, graciosa, firme, bíblica, cristocêntrica. E agora eu vou usar um adjetivo que você vai anotar. A pregação clara, graciosa, firme, bíblica,
cristocêntrica e pentecostal. Não no sentido de hoje, mas originada no Pentecostes, puramente pentecostal, que usa a Bíblia para falar da culpa, da graça e de Jesus, é o meio escolhido por Deus para a salvação dos incrédulos e para a edificação dos crentes. Quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração. E talvez você, talvez não, certamente todos nós entendemos esta experiência, pois é a experiência individual de cada um de nós quando nos convertemos, e experiência que se renova quando nós vimos a nossa igreja reunir-nos no domingo, talvez sem muita pretensão, talvez sem expectativas grandiosas demais, fazendo aquilo que sempre fazemos, mas com sentimento puro e com o desejo sincero de estar na presença do Senhor. Então nós nos assentamos e ouvimos a pregação, e naqueles 40 e poucos minutos, Deus age de forma especial. Nós voltamos para casa com a nossa fé fortalecida. Nós voltamos para casa agradecidos por aquilo que Deus conosco terá falado. Nós ouvimos algo muito particular de Deus. Deus ministrou conforto, ou confronto, ou estímulo, ou correção à nossa vida. Nós aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor e nós temos o nosso coração tocado e por vezes compungido pela palavra de Deus. O que eu quero dizer aos irmãos esta manhã é que na mente de Deus e na vontade de Deus, a igreja se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Na mente de Deus e no método de Deus para a igreja crescer, Deus fará uso da pregação da palavra para que vidas se convertam e para que vidas sejam edificadas. Nós podemos encontrar livros e filmes e gente falando que se fizer isso ou aquilo, se o culto for de tal jeito e se tiver tal estilo de música, vai bombar. Mas este texto que lemos pela manhã nos mostra que o método de Deus é outro. E eu estimulo os irmãos, eu encorajo os irmãos a que amem a pregação da palavra, que venham ao culto com desejo sincero de ouvir a pregação e o que a pregação tem para dizer, que sejam vigilantes à nossa tendência de, não é assim? Viajar. Que o nosso coração seja receptivo, buscando aquilo que Deus pode fazer pela pregação da palavra. Entrar no lugar do culto, nosso coração perguntando: o que será que Deus tem para nós na manhã de hoje? O que será que Deus tem para nós à noite? Com desejo sincero de receber, Deus certamente dará. Desde o dia de Pentecostes até Cristo voltar, a fé veio, vem e virá pelo ouvir. Vamos orar. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos ter dado a Tua palavra, pela qual o Senhor nos fala do Senhor Jesus, pela qual o Senhor nos confronta e conforta, corrige e ensina. Obrigado, Deus. Senhor, que pela Tua graça infinita, nosso coração seja sempre receptivo e desejoso de receber a palavra do Senhor. Que nesta manhã retenhamos este padrão em nosso coração e vida,
que a cada culto, Deus, que nos reunirmos para te prestar, tenhamos verdadeiro desejo de receber a palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor falou lá no dia de Pentecostes, falou ao longo da história, fala até hoje, tens falado conosco e nós pedimos que continues a fazê-lo. Abençoa a pregação da palavra, Deus, aqui e em todo lugar, agora pela manhã e também à noite, para que a pregação da palavra seja instrumento teu, ó grande Deus, para edificar a fé e para a salvação dos perdidos. Obrigado, Pai Santo, porque tu és um Deus de infinita misericórdia, que falas conosco, pecadores que te buscamos em nome de Jesus.